Tem coisas na nossa vida que só mudam e que só evoluem se a gente coloca uma firme decisão de mudar. A gente decide, age e planeja. E é isso que eu vou fazer junto com vocês aqui nesse vídeo. Oi, eu sou a Márcia e, inspirada em alguns canais que eu acompanho junto a uma mudança natural de vida que Deus vem trazendo para mim nos últimos dias, meses, eu resolvi entrar nesse desafio de 180 dias para construir a vida dos meus sonhos. Nesse último mês, principalmente, eu venho sentindo grandes incômodos em relação a algumas áreas específicas da minha vida, sabe? Na verdade, esse incômodo, ele se intensificou, se intensificou ali pelo último mês, mais ou menos. Sabe quando tu já fica um pouco mais, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, aquelas coisas que tu tá suportando há algum tempo, que tu tá levando com a barriga há algum tempo, elas vão começando a ficar mais desafiadoras, vão pesando mais, sabe? E como eu sou uma pessoa que tem um relacionamento muito forte com Deus e Deus é a base da minha vida, né? Se nós temos uma pirâmide de prioridades, a minha espiritualidade, Deus está no topo, né? Então, todos os dias eu tenho ali meu momento de comunhão com Ele, e eu tenho sentido, e nos meus próprios devocionais tem vindo muito as mensagens de finalizar um ciclo, sabe? Então, tudo isso vem, assim, me tocando para fazer mudanças. Mudanças essas que já estão na minha cabeça há muitos anos. Não são mudanças que, agora a Márcia viu ali o tal do desafio e decidiu fazer um negocinho ali. Não, não. Foi tudo muito sincronizado, sabe, com as coisas que já estão acontecendo na minha vida. E acabou surgindo ali essas pessoas, esses vídeos que do nada apareceram para mim, eu fui assistindo e fui pensando, olha só, é mais ou menos isso que eu estou fazendo agora, que eu estou vivendo agora, né? Repaginando, colocando, escrevendo os meus novos caminhos, colocando as coisas no papel para ver como é que eu posso ajustar essas coisas que já estão incômodas há um bom tempo na minha vida, como é que eu posso me organizar para encerrar ciclos, para começar outros ciclos. Então tem uma junção de coisas aí acontecendo que há anos eu estou postergando e levando, e empurrando com a barriga, e que realmente são mudanças assim mais difíceis, porque são, principalmente para mim, são as questões profissionais, né? E isso tem um peso muito grande na nossa vida. Isso reflete no nosso bolso, isso reflete em várias questões, né? Então, por isso que eu venho assim, empurrando. Mas, Deus está dizendo, ó, minha filha, agora eu que vou te empurrar, ó, toma esse pezinho aqui e tu vai, que eu vou te mostrar as coisas e tu vai seguindo os passos. E é isso que está acontecendo. 180 dias é um tempo que, quando, antes, deixa eu ver que dia foi, desde sexta, não, desde ontem, desde sexta, entre sexta e ontem, hoje é dia 6 de maio, terça-feira. Então ontem foi segunda e eu comecei a colocar assim de uma forma muito doida as coisas no papel, começou a vir, sabe? E eu comecei ali a estribuchar minhas metas, minhas coisas. E aí, naturalmente, começaram a surgir esses tais desses vídeos de desafio de 180 dias. E eu já tinha alinhado mais ou menos que as mudanças na minha vida, elas precisariam de um tempo, e tinha alinhado que até ali, final do ano, praticamente, novembro, dezembro, seria um tempo viável para poder concretizar essas coisas sem, sem colocar pressa demais, tipo assim, sem colocar um prazo dizendo, mês que vem eu já vou fechar esse ciclo, já vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu me conheço, e eu sei que se eu colocar pressa em cima de mim, eu travo, porque eu lido com muitas questões de ansiedade bem fortes, e eu sou uma pessoa que naturalmente me cobro muito. Então não adiantaria eu fazer isso, colocar tempo de menos para que depois eu me frustrasse, e colocar tempo de mais, tipo assim, não vou nem colocar no papel, vou deixar as coisas acontecendo, porque a tendência que eu tenho é deixar as coisas fluírem, e elas vão fluindo, fluindo pro resto da vida,
e os negócios não mudam, sabe? Então, por isso eu decidi colocar no papel. Então, 180 dias dá quase até o final do ano. Deixa eu até ver aqui quando que vai ser. Peraí. Então, coloquei numa calculadora online aqui e deu que é sábado, dia 1º de novembro de 2025. Hoje, dia 6 de maio de 2025. E termina dia sábado, dia 1º de novembro de 2025. Então, coloquei esse prazo, né? E o que eu vou fazer? Eu vou encaixar as minhas metas de uma forma que elas possam ir se encaixando para acontecer até essa data final, para que essas mudanças, para que essa vida que eu tanto quero ter, ela possa acontecer até essa data aqui. Observação: levando em consideração que o controle da vida não está nas nossas mãos. Eu acredito muito nisso, eu tenho a certeza disso. O controle da nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Inclusive, todo santo dia, quando eu acordo, eu entrego o meu dia e a minha vida para Ele, para que Ele dirija de acordo com o que Ele acha que é acha não, né? O que Ele sabe que é o caminho que eu tenho que seguir na minha vida. Nós temos o poder de escolha, temos o livre-arbítrio, podemos escolher o que a gente quer, mas a vontade maior que eu coloco na minha vida sempre é a dele. Então vamos lidar com a realidade, se adaptar, ter uma flexibilidade, porque a vida vai acontecendo, os problemas vão chegando, a rotina nunca é do jeito que a gente planeja totalmente, porque tem uma vida acontecendo, né? Então que a gente solte essas rédeas aqui, mantenha o foco no alvo, mas tenha flexibilidade para caso as coisas saiam do nosso controle, que a gente não tem. Bom, como é que vai ser esse negócio, Márcia? Como é que tu vai fazer essas tais metas? Eu dividi essas metas, essas coisas em setores. Tem coisas que eu quero mudar na minha área profissional, tem coisas que eu quero mudar na minha área pessoal e tem coisas que eu quero mudar na minha área espiritual. Foi como eu, Márcia, dividi. As meninas que eu segui, cada uma tinha seus setores, né, seus blocos ali de coisas para mudar, que não tinham muito a ver com o que eu tô fazendo aqui. Por quê? Porque é a minha vida. Vou dar o microfone aqui. É a minha vida, é a vida da Márcia, não é a vida delas. O que eu usei do vídeo delas foi uma fonte de inspiração para olhar para a minha vida e ver como que na minha vida essas coisas, essas mudanças, as mudanças que eu quero podem se encaixar. Então, as mudanças que eu quero vão ser divididas nas áreas profissional, pessoal e espiritual. Dentro de cada uma delas, eu vou ter várias coisas que eu linkei e escrevi para que eu possa trabalhar nelas. Então, reforçando uma coisa que é muito importante dizer, que esse vídeo que eu estou fazendo aqui foi feito para te inspirar, para talvez te dar uma ajuda e uma coragem para fazer as mudanças que na tua vida talvez tu já venha postergando há muito tempo, talvez tu venha vivendo uma vida já conformada com as coisas do jeito que estão e que não te fazem bem. Então, usa essas coisas que eu estou te trazendo como inspiração para talvez tomar coragem e para a gente poder também se ajudar, sabe por quê? Porque fazer isso que eu estou fazendo aqui, ou colocando as coisas no papel, olhando para as coisas e pegar minha câmera e gravar um vídeo e postar no YouTube dizendo, gente, em 180 dias minha vida dos sonhos será construída. Vocês acham que isso é fácil? Não é? Não é. Porque quando a gente age, a gente corre o risco de se frustrar. Toda ação, ela corre esse risco. Tudo que a gente faz na vida, né? Então, é um exercício de fé, que inclusive é algo que tem saído muito para mim dos meus devocionais. Tu precisa crer, tu precisa confiar, tu precisa olhar para frente com confiança e seguir. E é isso que eu te incentivo a fazer também. Sem comparações,
sem olhar para minha vida ou olhar para a vida de outras pessoas ou outros vídeos, pensando que tu tenha que fazer alguma coisa parecida ou que talvez tu tenha que encaixar da forma que eu fiz na tua vida, porque a a vida que eu vivo não é a vida que tu vive. E uma pessoa tá na pele dela, eu tô na minha pele. Não dá para comparar. Embora a gente tenha tendência a comparar tudo por causa das redes sociais e porque a gente tem essa tendência natural, isso não é saudável, isso não faz bem e eu não te aconselho. Não se compara. Olha, pega referências, vê o que vai servir para ti, faz as tuas anotações ali, que nem eu fiz, né? Assisti os vídeos, sentei, anotei, escrevi, pensei, ó, isso pode ser interessante para mim, vou anotar, né? Tendo aquele filtro de não me comparar e não querer fazer igual o que a fulana fez. Então, se tu quiser vir nesse desafio junto comigo, te inspirar, criar coragem e criar a vida dos teus sonhos, vem que vai ser um prazer te ter aqui. E aí coloca nos comentários aqui pra gente ir trocando e vendo como é que tá sendo, sabe? Porque pra mim isso aqui tudo é uma novidade. Daqui pra frente vocês vão acompanhar tudo, né? Que vai acontecer, porque eu vou registrar as coisas e vou trazer pra vocês. Mas eu quero que seja uma troca. Vocês fazendo aí, eu fazendo aqui, e a gente se ajudando e vendo como é que a gente pode se ajudar mesmo. Então analisa pra ver o que é uma vida dos sonhos pra ti. E também leva em consideração, tenha sempre em mente que o que a gente precisa querer é o que Deus quer pra gente. Que a gente possa colocar sempre na frente dos nossos planos Deus. Então, como eu acho interessante a gente compartilhar, assim, porque, por exemplo, eu assisti vídeos de algumas pessoas e talvez seja útil para você se eu falar as pessoas que eu assisti os vídeos, tá? Porque isso pode ajudar vocês também, né? A gente tá aqui, mas não é uma competição. A gente se ajuda, a gente indica canais, a gente indica pessoas e a gente faz essa troca. 3 pessoas que eu assisti que foram alimentando essa sementinha no meu coração. Uma delas é a Kine Vieira, que ela é aqui do Rio Grande do Sul e eu acompanho ela há bastante não, mas pelo menos um ano e pouco eu tô acompanhando. E é uma pessoa que tá sempre ali na minha lista de vídeos para assistir e ela fez esse desafio de uma forma um pouco diferente, ela já colocou um objetivo específico no título para trabalhar só esse objetivo. E as outras eu não conhecia, então me surgiu um vídeo de uma menina que eu vou ver aqui o nome para passar para vocês, que ela colocou o título de menina, cadê tu? Aqui. Eu vou mudar minha vida em 180 dias. O nome dela é Giovana Pedroso. Não conhecia também, então assisti o vídeo dela e gostei. E aí ela, no próprio vídeo dela, falou da referência que ela pegou, que ela se inspirou para fazer esse vídeo numa menina que aparentemente foi aqui, trouxe essa primeira ideia. Então essa menina que eu assisti, ela falou da outra menina que foi a que ela pegou a referência, que é a Samia Caroline. Então foram essas pessoas que eu assisti. E gostei muito desses vídeos da Samia, me identifiquei com o jeito dela e tal, tá? São essas as referências que talvez vocês possam querer. Bom, então chega de falar e vamos para a parte das metas em si. Como é que eu fiz? Coloquei no papel as minhas metas. Usei uma folha de caderno, de um caderno que eu uso para fazer várias das minhas anotações, e porque assim fica mais fácil de ir despejando aquilo que vai vindo. Então, o que que eu fiz? Dividi as minhas metas em 3 partes, em 3 setores, tá? Que é profissional, pessoal e espiritual. Essas 3 partes. E aí, dentro de cada uma delas, eu vou colocando abaixo as metas que eu tenho, tá? E eu fiz isso aqui no papel, exatamente isso que eu fiz aqui. Coloquei, fiz uma escrita aqui, sublinhado, profissional, pessoal e espiritual, e coloquei 3 colunas. E fui colocando as metas uma embaixo da outra. Sem muito critério de como fazer e tal, simplesmente tirando da minha cabeça e passando para o papel. É importante dizer que também foram surgindo mais coisas à mente, assim, onde eu conseguia me visualizar, tendo a minha vida dos sonhos, e aí eu ia colocando aqui, mesmo coisas que eu ainda não tinha intenção de escrever, eu coloquei aqui, tá? Principalmente focando nessa questão ali dos 180 dias, dentro desses 6 meses, para poder fazer com que
essa vida seja construída o melhor possível dentro desse período. Então, como é que eu fiz? Coloquei uma meta abaixo da outra e vou começar falando sobre a minha primeira meta. Deixa eu só te dizer que eu tenho um certo receio de compartilhar com vocês coisas aqui que são coisas realmente íntimas, assim, sabe? Coisas que muitas pessoas diriam para mim não abrir. Mas eu sinto que a minha vida ela é feita de verdade e eu preciso compartilhar com vocês também as minhas dificuldades, sabe? Porque assim a gente também se identifica, né? A vida não é a vida perfeita para ninguém, todo mundo tem seus perrengues, então vou ser bem verdadeira com vocês, tá? Primeira meta profissional que eu coloquei são cinco metas. E a primeira delas é monetizar o meu canal do YouTube. Eu tenho essa meta porque eu quero muito que o meu trabalho ele se baseie em trabalhar exatamente com aquilo que é o meu propósito. E eu sempre me vi falando com vocês e eu quero muito rentabilizar esse canal, rentabilizar e crescer ele cada vez mais. Porque hoje eu só não estou aqui tanto quanto eu gostaria por isso aqui, né? Então, se eu rentabilizar esse canal, é uma crescente cada vez maior e é realmente a concretização de um sonho. Como eu vou fazer? Depois eu vou lá na próxima etapa do planejamento e esmiuçar junto com vocês. Por enquanto, primeira meta, monetizar o canal do YouTube. Segunda meta, finalizar o curso de meditação e começar a vender através do YouTube, do site e de anúncios. Que raio de curso de meditação, Nancy? Eu estou criando um curso de meditação. Para quem não sabe, eu trabalho nessa área já há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e eu ensino pessoas a meditar, tá? Só que com o que eu trabalho não é exclusivo com isso. Eu trabalho na área de relacionamento e sexualidade, dou treinamento para as pessoas, para elas desenvolverem melhor as suas relações, e tudo isso utilizando ferramentas do Tantra. E a meditação é uma das ferramentas. Então, em todos os trabalhos que eu realizo, eu oriento as pessoas, ensino elas a trazer a meditação e uma vida com mais presença e mais atenção nas suas relações também. E estou criando um curso de meditação, porque realmente essa é a linha que eu quero seguir. Essa é a linha que eu quero seguir e vocês vão entender daqui a pouco nos próximos tópicos que eu vou falar aqui. Então, o curso de meditação ele é de um método que eu criei ele baseado em estudos científicos, em comprovação científica. Então, é um método de 8 semanas para ajudar as pessoas a viverem com mais calma, se livrando da questão da ansiedade, vivendo com mais presença, com mais tranquilidade, enfim, muitas outras questões assim que podem se beneficiar através da prática da meditação. Essa é uma ferramenta muito bonita. E eu que estou criando absolutamente tudo nesse curso: roteiro, edição, gravação. Então, isso é algo que requer trabalho, mas o que eu quero é, dentro desses 180 dias, um mês antes de completar esse tempo, eu já estar trabalhando com esse curso e conseguindo levar ele para as pessoas. Então, essa é a minha segunda meta. Terceira meta é a mais importante, a que eu estou priorizando trabalhar mais, que é encerrar um ciclo de trabalho com isso que eu acabei de falar para vocês, que faz esses 6 anos que eu trabalho na área de relacionamentos, né? Pois é o meu momento de encerrar esse ciclo, por vários motivos, e porque Deus vem me mostrando isso já há um bom tempo, e por medo, falta de coragem e falta de organização, principalmente, eu ainda não encerrei esse ciclo. Então, dentro desses 180 dias, eu quero já estar com esse ciclo encerrado e trabalhando somente naquilo que realmente é meu propósito, unindo o canal do YouTube e os trabalhos com a meditação que eu vou passar a realizar exclusivamente, né? Então, essa é a minha terceira e talvez mais importante meta.
quarta meta é isso, na verdade, isso que eu acabei de dizer para vocês, né? De trabalhar exclusivamente com a meditação, através de atendimentos presenciais e online também, e do curso online. Então, esse é o ponto principal, que é viver do meu propósito trabalhando com a meditação. Para isso requer organização, planejamento e disciplina. Quinta meta. Essa aqui eu coloquei aqui porque algumas coisas eu joguei aqui também, mas elas não vão ficar exclusivamente aqui, não vão ficar dentro da parte dos 180 dias, sabe? Porque eu sei que são um sonho, é uma vida que eu me vejo vivendo, mas eu tenho consciência do que dá e do que não dá. E convenhamos que 6 meses parece muito, mas não é muito. Então, essa minha meta é me formar na tirar minha certificação, né? Conseguir concluir a minha formação em meditação, que eu estou fazendo uma formação em meditação, que é uma formação extensa, completa, e ela é mais demorada porque tem muito conteúdo. Então eu sei que dentro desses 180 dias vai ser impossível, porque eu vou estar envolvida nesses outros projetos que são a minha prioridade. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui que eu me vejo com essa certificação, que eu me vejo com essa especialização mesmo em meditação, mas mais para frente. Só que tudo que eu coloquei aqui e que é para ver mais para frente vai ficar no quadro dos sonhos. Então eu separei uma parte ali onde eu estou anotando as coisas que são mais para frente, mas que eu quero continuar vendo e alimentando na minha mente todos os dias, para poder fazer essa sementinha crescer e isso acontecer. Então essa é a minha última meta praticamente aqui da parte profissional. Ela só não vai ficar dentro dos 180, mas ela tá ali no quadro do sonho. Gente do céu, se tem uma coisa que eu tenho pavor que aconteça é eu tá falando há um século e a câmera não tá gravando. Ai, é muito exercício de paciência, ainda bem que eu medito, né? Ainda bem que Deus me presenteou com a paciência. Falei sobre a parte profissional e agora as metas pessoais, tá? Como eu tinha falado, vamos lá. Eu tenho coisas muito íntimas que talvez não seria legal estar compartilhando, mas eu quero passar a verdade para vocês. E uma das metas é pagar dívidas antigas, compromissos que eu tenho. Esse foi um ano de honrar muitos compromissos financeiros e graças a Deus está tudo se alinhando. Então tem algumas poucas coisas, mas uma das coisas que tem, ela é bem grande, que é um valor bem alto, bem significativo, né? Que é uma das coisas que mais, assim, pega pra mim. Eu sei que em 180 dias eu não... Só por um milagre de Deus mesmo para eu honrar esse compromisso, porque realmente é um valor alto. Mas se eu estiver já pagando parcela, pelo menos, encaminhando ali, vendo essa dívida se desfazendo aos pouquinhos, já vou estar muito feliz, tá? O que é essa tal dessa dívida? É o FIES. Eu fiz um financiamento estudantil para a faculdade de arquitetura que eu fiz em 2017. Então, eu cursei arquitetura por 5 semestres, e essa foi uma das buscas que eu fiz na minha vida para me encontrar. Eu sempre quis assim, eu tenho potencial, eu vou viver a vida dos meus sonhos. Então, eu vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Por quê? Porque eu sempre fui perdida na vida. Não sei se vocês se identificam, mas essa questão profissional para mim sempre foi assim, principalmente lá atrás, né, antes de eu encontrar um caminho a seguir. Nossa, me perturbava muito. Então, trabalhei a vida inteira com um monte de coisa diferente que eu não gostava, que não fazia sentido, mas que eu precisava de dinheiro, tá? Porque eu nunca tive ninguém para me bancar, foi sempre eu pelas minhas próprias pernas. Então, decidi lá, quando eu tive a oportunidade, que surgiu a oportunidade de fazer o tal do FIES, fui lá e, ó, vou fazer arquitetura. Por quê? Porque eu tinha uma amiga que estava fazendo e porque, analisando algumas coisas, eu vi que eu me identificava com muitas coisas ali, né? Mas quando a água bateu na bunda e a vida real chegou, eu vi que arquitetura não fazia sentido para mim em muitos aspectos. Gostei de cursar? Me arrependi? Não, não me arrependi, porque descobri que eu amava esse ambiente de faculdade,
e eu gostei muito de estar ali, fiz muitas amizades legais, sabe? E, e estar estudando, e eu gostava do que eu aprendia. Não de tudo, mas eu gostava. Só que depois então eu tinha parado ali na parte pessoal, né? E eu estava falando do primeiro item que eu coloquei, que é a dívida com a faculdade. Segundo objetivo. Isso aqui eu me sinto até estranha de falar, porque é uma coisa que eu nunca pensei que eu ia falar na minha vida, mas tá mudando tanta coisinha aqui dentro que, né, aconteceu. Eu quero ter filho. Não sei se ano que vem, mas o ideal é que seja, para que eu fique um pouco mais tranquila em relação à questão de idade. Eu tô com 37 anos, ano que vem eu vou fazer 38. Nunca minha vida inteira eu pensei nessa possibilidade. Na verdade, pensar eu pensei, só que eu sempre tive muito medo. Mas de um ano para cá, essa ideia tá maturando dentro de mim e o tempo tá gritando ali, né? Então eu decidi colocar realmente essa meta de ano que vem começar a trabalhar nesse projetinho aí para desenvolver uma nova vida. Porém, eu tenho para mim algo muito certo que é preciso que a questão ali profissional ela esteja um pouco mais deslanchada, um pouco não, muito mais deslanchada assim e mais tranquila, para que eu possa me dedicar totalmente a isso e não ficar bitolada e preocupada com várias questões que eu tenho, tá? Então, esse é o segundo objetivo. O número 3 é ter ter a nossa casa própria. Porém, que nem eu falei para vocês, eu não coloquei em ordem aqui do que é para agora e do que é para mais para frente. Tô falando com vocês aqui do próprio rascunho, tá? Então, esse objetivo aqui, ele vai ficar visível no meu plano, no meu planejamento, para que eu vá alimentando essa sementinha no meu coração e pensando nisso. Mas não é algo para se trabalhar nos 180 dias, tá? Nós moramos aqui numa casa e a casa não é nossa, mas é nossa entre aspas, né? Nós viemos morar aqui porque o pai do Rodrigo, ele mora na casa da frente e ele não tá nada bem de saúde. Então a gente achou melhor estar perto dele, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e realmente ele precisa ter pessoas perto. Então estamos morando, mas não é a nossa casa. Então a gente tem esse projeto de casa, morar numa casa mesmo, né? E isso requer planejamento e dinheiro. Vai ficar ali visível, mas não tá dentro dos 180 dias, tá? Me perdoem por não estar na ordem, mas que nem eu falei, eu não quero perder o fio da meada e depois, deixar para arrumar tudo para depois vir falar e acabar não fazendo. Então, estamos indo. Quarto item, acho que é quarto. A meta é a vida financeira da família organizada. Por quê? Minha vida financeira sempre foi o caos, eu nunca tive educação financeira nenhuma e por isso hoje colho os frutos das péssimas escolhas e da péssima educação que eu não tive. Então, hoje eu comecei faz uns 2 meses mais ou menos que eu venho estudando sobre a inteligência financeira e tem mudado tanta coisa na minha cabecinha que vocês não fazem ideia. E obviamente tudo que tu aprende e vai vivendo, tu vai querendo que as outras pessoas também vivam. Então eu percebo que na minha família, as outras pessoas da minha família também precisam aprender sobre isso, porque pode ser tudo muito melhor do que é. E também falta essa inteligência financeira. Então, esse é o objetivo, vida financeira da família organizada, com todos tendo esse conhecimento para tá tudo mais encaminhado para todo mundo. Outro item, que eu já até me perdi, acho que é o quinto, mas eu vou colocando aí na tela para vocês e aí a gente vai assimilando melhor, tá? Investir dinheiro todo mês. Uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre educação financeira foi isso, que a gente precisa investir dinheiro e precisamos ter reserva de emergência e várias coisas que eu não fazia a menor ideia. Então, depois que eu aprendi isso, toda vez que entra qualquer tipo de valor, eu vou separando esses valores e colocando nas caixinhas que eu fiz, tá? Caixinha, cofrinho. Tem vários bancos assim que eu tô separando uma meta, um objetivo em cada parte para ir juntando esse dinheiro. Mas realmente,
todo mês investir o valor que for entrando. Vai entrando, eu vou tirando uma porcentagem para poder investir e usar o que precisa ser usado. Outro tópico: investir em renda variável. Por quê? Porque eu aprendi sobre renda fixa, que é algo mais seguro para pessoas mais... Como é que é o termo que eles usam? Convencionais? Não lembro o termo. E também tem a renda variável, que é algo que pode te gerar muito mais dinheiro, mas também tem questão da instabilidade. E assim como tu ganha, tu também pode perder, então tem mais riscos. E isso, para fazer esse investimento, tu já precisa estar com conhecimento maior e precisa já ter feito um pouco de investimento, pelo menos na renda fixa, para que tu esteja mais com mais conhecimento em relação a isso, né? Então, esse é o meu objetivo. Aprender a fazer essas aplicações e toda essa função aí em renda variável também, tá? Futuramente, não vai ser dentro dos 180 dias. Outro objetivo: não usar mais cartão de crédito. Compra somente à vista. Já estou exercitando isso e não quero, de forma alguma, dentro desses 180 dias, usar cartão de crédito. Não. Se eu não tiver como fazer uma compra à vista, então eu não faço. Isso é uma das coisas que eu aprendi, que cartão de crédito também é uma dívida. E no momento eu quero só colocar minha vida em ordem e não adquirir mais coisas para pagar. Então essa é outra meta. Outra meta pessoal: praticar yoga e meditação todos os dias. Isso aqui é uma coisa que eu quero muito voltar a ter essa disciplina já há um bom tempo, porque num período muito difícil da minha vida, a yoga foi assim algo que restaurou muito da minha saúde e da minha sanidade mental. E eu sei os benefícios que isso traz por ter vivenciado isso na prática. Porém, agora tem algumas questões que eu tenho que ter uns cuidados maiores por causa do conhecimento que eu adquiri, das coisas assim, então não vou entrar muito nesse aspecto. Mas enfim, preciso organizar direitinho, posso fazer minha yoga em casa, com algumas aulas online, tem como. Se eu organizar e planejar direitinho, tem como. Meditação, eu já faço todos os dias. Isso para mim é sagrado. Eu não tenho a rotina de horário estabelecido. Então, às vezes, eu acabo me perdendo e um dia ou outro eu me passo nessa questão de praticar meditação. Mas o estado de atenção plena já é algo que eu exercito todo dia, que inclusive se eu não fizer, eu enlouqueço. Então, ter mais disciplina para praticar yoga e meditação todos os dias. Outro ponto: ter reserva de emergência para pelo menos 6 meses. Esse é o mundo ideal. Ter um valor ali equivalente aos meus gastos mensais. Por exemplo, vamos supor que eu gasto todo mês 3.000 reais, tá? Então, eu vou ter que ter 6 vezes 3.000 reais guardados lá para mexer só se acontecer alguma emergência. Isso eu também aprendi agora há pouco tempo e é algo que traz uma tranquilidade que vocês não fazem ideia. Eu tenho 6 meses de reserva? Não, eu não tenho. Eu tenho 1 mês de reserva de emergência, que foi o que eu consegui fazer, e já noto que isso traz uma tranquilidade muito maior. Então é algo que eu quero continuar todo mês colocando dinheiro e montando a minha reserva de emergência, até que eu tenha ali pelo menos 6 meses garantidos de, se algo acontecer, alguma coisa assim, tem ali o meu dinheirinho, para não precisar ficar com essa questão na cabeça. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave algum vídeo falando sobre essa questão financeira, sobre as coisas que eu aprendi, as dificuldades e as cagadas também, né, que eu já fiz na vida, eu posso fazer também. Aliás, eu tô aqui pincelando para vocês algumas coisas da minha vida, mas tudo que vocês quiserem que eu deixe mais esmiuçado e fale mais sobre, daí vocês colocam aqui nos comentários que eu vou gravando outros vídeos e compartilhando isso com vocês, tá? Mas eu preciso saber que isso interessa vocês saberem. Tem até um livro que eu tô olhando ele ali, que no próximo vídeo, de repente, que eu fizer, eu posso indicar, que ajuda muito sobre essa questão financeira para quem não tem educação financeira nenhuma. E tem mais 2 itens que são os últimos nessa parte pessoal, que são ter o meu carro e uma viagem internacional com a minha família. São coisas que eu coloquei para ficar ali naquela partezinha de mais para frente, não dentro dos 180 dias, mas para ficar visível, que são objetivos maiores, né, grandes que eu tenho,
mas que eu quero que fiquem ali para me alimentando a sementinha. Vamos para a parte espiritual agora. A divisão foi parte profissional, parte pessoal e parte espiritual. Então essa é a outra parte que temos 4 objetivos por enquanto aqui nessa questão da espiritualidade. Primeira delas, guardar o sábado da forma que deve ser. Por quê? Porque eu sou cristã e estou aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus na palavra, na Bíblia, né? Eu tenho a minha fé, eu tenho a igreja que eu participo, eu fui batizada em novembro do ano passado agora, então eu estou numa construção de fé e de uma vida que segue os princípios que Deus pediu para que nós seguíssemos. E guardar o dia de sábado, preservar o dia de sábado, o descanso no dia de sábado da forma como deve ser, é algo que, embora pareça simples e caiba numa frase, é extremamente desafiador no mundo que a gente vive. Então, todo sábado é um desafio por vários aspectos, mas é a oportunidade de fazer a coisa certa da forma como deve ser. Eu posso explorar mais sobre isso também em outros vídeos. É só vocês me falarem. Segundo ponto da questão espiritual, mais comunhão com Deus na família toda. Não só comigo e Deus, isso eu já tenho uma relação íntima com Deus assim que é uma base para minha vida de todos os dias estar realmente alimentando ali o meu momento com Ele, que é muito importante. Mas eu quero que a minha família também tenha. E ainda falta essa comunhão e tudo isso. E eu sei que eu posso contribuir muito mais do que eu venho contribuindo. Então, preciso trabalhar nisso também. Terceiro ponto, levar pessoas ao batismo. Por quê? Porque a gente tem a missão de falar de Jesus para as pessoas, todos nós, para espalhar o que ele nos deixou. E o batismo é quando a pessoa realmente já aprendeu ali, entendeu que precisa dessa nova vida e faz esse ato de descer as águas, ser batizado e transformado em uma nova pessoa e ter uma nova vida com uma nova conduta, enfim. Então, quanto mais eu falar de Jesus para as pessoas, seja aqui ou com as pessoas que eu conheço, mais tem essa chance de trazer elas para perto dele e, consequentemente, da gente ter o mundo caminhando por um caminho de mais paz e para um caminho melhor. E o último ponto que eu coloquei aqui, eu não vou falar porque acaba expondo, né, outras pessoas, então não vou falar. Então vão ser esses pontos aqui e esse outro que vai ficar em off só para mim. Então, minha gente, compartilhei ali com vocês todas as minhas metas, os meus objetivos e quero incentivá-los a fazer isso também e me incentivar, para que cada vez que eu olho para esse vídeo eu lembro, ó, Marcinho, tu colocou tua carinha lá, falou para todo mundo, então vamos persistir, não só por isso, né, mas sim porque realmente é algo que eu quero para minha vida, mas a gente precisa lembrar também que tudo que é novo, que é um hábito, né, que são, aqui tem várias coisas novas e de mudanças e coisas que no dia a dia precisam ser que a gente precisa persistir no dia a dia para conseguir colocar essas coisas em prática. E questão de hábito é algo que as coisas só se tornam um hábito depois que a gente realmente pratica consistentemente por um tempo. Um período de 20 ou 21 dias seguidos é o tempo que o nosso cérebro ele consegue assimilar aquilo como realmente um hábito e começar a fazer isso que a gente se propôs de uma forma mais fácil. Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que eu nem terminei de ler ele, mas o que eu já li já deu uma boa transformação na minha mentalidade. E eu até indico vocês lerem também, né? Então, o que a gente precisa é de consistência para poder todos os dias ali continuar nos projetos que a gente se propôs. E hoje eu estava assistindo até um vídeo ali de um rapaz que falou que consistência é algo muito mais importante do que intensidade, que o que faz a gente manter os hábitos por mais tempo é a consistência, é fazer todos os dias, não importa se num dia foi estranho, foi mal feito, foi só um pouquinho, todos os dias da forma que tu conseguir. Eu ainda não sei muito bem como é que eu vou trazer isso para vocês
e fazendo o acompanhamento, sabe? Porque, tipo, eu não tô lançando isso aqui, colocando aqui para depois sumir e dizer, não dizer nada, na verdade, né? Eu quero continuar falando para vocês como é que tá sendo, o que que eu tô conseguindo, o que que eu não tô conseguindo, não para fazer perfeito, mas para mostrar para vocês a realidade, do que é possível, do que não é, né? Quando a vida tá acontecendo, se a gente consegue manter ou não os nossos objetivos ali, dando esse feedback para vocês. Não sei exatamente como, se em formato de vlog, não sei, mas eu vou organizar tudo isso direitinho e vocês vão estar aqui comigo. Acho que pelo menos a cada 2 semanas é um tempo razoável para que eu possa vir e falar, dar um feedback para vocês de como está sendo, do que eu estou conseguindo, do que eu não estou, mas vamos vendo. E agora segue o questionamento, né? Será que daqui a 180 dias a minha vida vai estar completamente diferente? Eu vou estar feliz por ter alcançado os meus objetivos? Ou será que eu vou estar frustrada por não ter conseguido fazer o que eu tinha me proposto a fazer?